Graças e paz, amados. Eu queria trazer uma ministração aos jovens, à juventude, aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Há uma semana eu venho meditando a respeito do que eu ministraria a respeito disso, que essa palavra de alguma forma possa estar lhe trazendo uma nova visão, uma amplitude maior daquilo que Jesus Cristo pode ter preparado para a tua vida ainda hoje, onde essa mensagem possa estar chegando aos teus ouvidos, ao teu coração, que você possa lhe permitir que Jesus possa de alguma forma estar lhe mostrando algo que ainda você porventura não possa ter entendido e vivenciado ou vivido. O que a gente fala é aquilo que a gente viveu por experiências e o que a gente tem visto, e a gente buscar falar daquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração, aquilo que de alguma forma o Espírito Santo tem se preocupado com essa geração, com os jovens, com a juventude. E o tema é caçadores de emoções, uma juventude, jovens que têm vivido procurando viver uma vida, buscando viver conforme as suas emoções, conforme uma vida buscando adrenalinas em meios a vibes na noite, às vezes se deixando levar por coisas que não convêm, por drogas, por prostituição, coisas que não têm agradado o coração de Deus. E a gente fala daquilo que um dia a gente vivenciou e o que a gente às vezes ouve das pessoas falando, eu ainda, dos jovens, da juventude falando, eu sou muito novo para me voltar a Cristo, para me ver dentro de uma igreja, mas Jesus Cristo, ele é um estilo de vida, ele é uma nova forma que você ainda não conhece, não vivenciou quem Jesus Cristo é. Ele não nos chama para nos aprisionar, ele chama para uma liberdade, para uma vida livre, saudável, uma vida sem peso, sem julgo. É isso que ele quer ministrar hoje nesta mensagem a vocês. E eu andei procurando saber sobre emoções. Emoção é uma sensação física, é emocional, que é provocada por cada um estímulo, que pode ser um sentimento, um acontecimento de vivenciar emoções, é muito pessoal. Elas podem ser sentidas de várias formas diferentes por cada pessoa. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes a gente somos influenciados pelas pessoas, nem temos um hábito de estar em ambientes que desagradam o coração de Deus, ambientes onde rolam drogas, coisas ilícitas. Como eu sempre falo, que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você possa estar pensando, pô, mas eu ainda sou jovem, gosto de estar num ambiente curtindo, escutando um som. Isso não quer te dizer que isso é pecado. Mas o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é que todos ainda somos jovens, que o Espírito Santo por mais que você possa estar pensando hoje, eu já tenho uma certa idade, mas a palavra de alguma forma vai falar contigo também, porque o Espírito Santo nos faz jovens, nos faz novo, que você entenda que às vezes a gente quer viver uma vida voltada a uma vida de adrenalina. Adrenalina, o que é? Uma disposição física, emocional, mental, além da conta. Às vezes você tem depositado as suas emoções, tudo aquilo, toda a sua juventude, tudo aquilo que você tem, todo o seu vigor, toda a tua força em coisas que não vão te levar a nada. Você precisa entender o que o Espírito Santo no início disso ministrou no meu coração, que a gente, a começar de mim, e a vocês, jovens, vocês serão o futuro desta nação, o futuro deste país, desse mundo, e qual o legado que você vai deixar às pessoas, aos seus filhos, aos seus amigos. Nós somos referências para, independente de você ter uma classe social maior ou menor, você é o exemplo para a tua tribo, para a tua galera, para a tua vibe, para as pessoas que têm te acompanhado nas noites que você tem saído, nas tuas curtidas e nas tuas baladas. E você possa estar achando que é jovem para isso, mas tem pessoas que te rodeiam, que te seguem, ou que estão no teu dia a dia, que te vê como um exemplo, como uma referência de vida. E Jesus Cristo, ele nos fala através disso. Deus nos deu um predestino. Ele tem um destino para cada um de nós, mas ele nos dá o livre-arbítrio. Mas que você venha entender que você tem responsabilidade sobre aquelas pessoas que te rodeiam, porque você é um exemplo para elas. Talvez você ainda não tenha enxergado isso,
Às vezes até vocês num momento de lazer, numa zoeira, num baile, num momento de curtição, as pessoas têm te olhado os teus comportamentos, a tua postura dentro ou fora do teu trabalho. Isso não quer dizer exatamente aos cristãos ou não, isso num juntamento de tudo. Somos seres humanos, a nossa essência é pecadora aos jovens, mas você entenda que você é um líder. Você precisa aprender e entender que você tem pessoas, tem jovens, tem uma juventude que precisa de referências. Pessoas jovens que às vezes não têm um pai, não têm a mãe, não têm um direcionamento dentro dos seus lares e às vezes vão buscar referências em pessoas, em vocês jovens que são os que estão mais próximos deles e que você vai entender que você tem grandes responsabilidades sobre a vida daqueles que te rodeiam. Que você não fuja das suas responsabilidades, que entenda tudo que o Espírito Santo está ministrando nesta ministração, e eu não quero me demorar e fique só nas minhas palavras aqui. Eu quero iniciar aqui a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 34. Aqui fala do reinado de Josias em Judá. Talvez vocês possam estar pensando, mas quem foi Josias? Ele foi um rei. Às vezes você deve estar pensando que é novo para liderar, que como que eu posso ser referências para alguém, como que eu posso assumir grandes responsabilidades, como que uma pessoa pode me ver como referencial de vida, sendo que eu vivo uma vida desregrada, uma vida desenfreada em loucuras, uma vida louca, mas você é uma referência. Você pode ter certeza que tem jovens e uma juventude que tem te olhado, que tem te observado e te colocado como uma referência na vida dele. E é isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. E aqui o rei Josias, há uma introdução. Ele reinou no ano de 640 a 669 a.C. Quando você tiver um tempo e quiser estar indo mais, se aprofundando mais na palavra, depois lê em 2 Reis, no capítulo 22, do versículo 1 ao 2, onde você possa estar entendendo mais quem foi o rei Josias e o seu reinado. Vou estar aqui lendo os versículos 1 e 2. E ele foi um dos melhores reis de Judá, pois fez o que agradava o coração de Deus. Seguiu o exemplo de Davi. Davi é aquele que foi um homem segundo o coração de Deus. Talvez hoje seja um tempo de você parar para meditar. Talvez você possa estar pensando, já é tarde ou é cedo para isso. O tempo certo é agora. Em Cristo não há tempo errado de se voltar para Ele. O tempo é quem coloca o tempo certo é a gente, de nos dar o primeiro passo em relação a Ele, ao melhor que Ele quer para mim e para a tua vida, aos jovens, a essa juventude. Que você venha entender isso. Josias tinha 8 anos de idade, no versículo 1, quando ele se tornou o rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agradava o coração de Deus. O Senhor seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. Nessa primeira parte aqui, o que eu queria te falar fortemente, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é o que a gente vê os jovens falando. Talvez ainda é cedo para mim se voltar ao cristianismo, a Cristo. Não há cedo ou tarde. Ao momento certo, quando o Espírito Santo ministrar isso no teu coração, você vai entender. Possa ser que essa mensagem, quando chegar aos teus ouvidos, você entenda que a hora é agora. Talvez a vida que você tenha levado tenha te trazido frustrações, tenha te mexido com as tuas emoções. Talvez você tenha cansado hoje de estar vivendo uma vida voltada a adrenalinas, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é ilusão, e um dia isso vai embora. E o que você tem deixado aos que te rodeiam? Qual vai ser o seu legado aos teus filhos, aos teus primos, aos teus parentes, aos teus amigos? Você é um referencial de vida para os que te rodeiam. Que você venha entender isso. E em Provérbios, aqui o livro da sabedoria, um livro onde Salomão, o homem mais sábio e um homem que foi um dos homens mais ricos que já existiu, aqui em Provérbios 18, no versículo 9, Provérbios 18, no versículo 9, o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Às vezes você tem desperdiçado o seu tempo, jovem, juventude.
com aqueles que você tinha que ser um referencial, aquele que você teria que dar o exemplo, você tem seguido a vibe, mas uma vibe errada. Você às vezes é um homem, uma mulher, um jovem, uma juventude, uma galera que é trabalhadora, que se dedica e às vezes tem seguido pessoas que não vão agregar nada. Você se atente a isso. Você é um referencial, você é um exemplo. Não se deixe levar pelo mundo, pelo que te falam, pela uma galera que no final da vida não vai ter nada para se lembrar. Porque a juventude, aqueles que não aceitam Jesus Cristo, um dia ela vai. E o que você vai viver, do que você vai se lembrar, qual vai ser o seu legado. E não se esqueça que você tem grandes responsabilidades. Jesus Cristo nos dá, Deus nos dá grandes responsabilidades. Todos nós temos uma grande missão aqui e ser referência para as pessoas, independentemente de ser cristão ou não, a gente temos que ter um compromisso com nós mesmos, com o nosso país, com o nosso povo, com os jovens das nossas cidades, dos nossos bairros, que a gente entenda que a gente temos que procurar ser uma juventude mais saudável, jovens melhores. Isso não quer dizer que as coisas vão mudar da noite para o dia. Se você estiver num momento de luta, numa briga espiritual, uma batalha espiritual dentro de você mesmo, hoje eu não quero beber, mas acabei bebendo, hoje eu não quero fumar, mas acabei fumando, eu não queria ter usado droga, mas acabei usando. Tudo isso é um processo. Quando você se volta a Jesus Cristo, Ele vai trabalhar na tua vida e não deixe que as pessoas te apontem se talvez você tenha tomado um posicionamento de querer uma mudança na tua vida e na tua juventude ainda hoje, no dia que essa mensagem estiver chegando ao teu coração, que você entenda que Jesus ele não julga, ele não aponta a ninguém. Ele vai se alegrar o dia que você se voltar a Ele, independente das tuas falhas, das tuas quedas, Ele vai te renovar as tuas forças, porque vivemos debaixo de uma graça. Tudo aquilo que você tem vivido, e se um dia você se cansar disso, você não se esqueça que Jesus Cristo ele vai renovar as tuas forças. Em 2 Timóteo, também uma outra base bíblica que eu queria tá trazendo a vocês aqui, o que Jesus quer é que a nossa juventude, que o seu trabalho, agora o relato não só um trabalho onde você tem buscado o seu dinheiro, é um trabalho, vamos se dizer, até quando você está na rua, no momento de lazer, que você entenda que você também pode estar trabalhando a favor do Senhor, um trabalho aprovado. Aqui, aos que já conhecem a Bíblia, o cristianismo, aqui Paulo, um dos grandes missionários, um dos maiores apóstolos que já existiu aqui, ele dando os conselhos ao jovem Timóteo. Ele relata aqui, Paulo dá conselhos a Timóteo a respeito da sua tarefa como pastor. Timóteo deve ser um mestre bom e paciente, ensinando corretamente a verdade do Evangelho e corrigindo com delicadeza aqueles que são contra eles. Não se atente, nem se preocupe se você tem se voltado e querendo viver uma vida nova, buscando uma vida com Cristo. Se as pessoas de alguma forma vêm te afrontar e querer apontar o teu pecado, você pode ter certeza que isso não vem de Deus. São pessoas que estão sendo usadas pelo maligno, pelo diabo, porque Jesus Cristo ele não humilha, ele é manso, ele é o príncipe da paz, é aquele que vai vir falar contigo em amor e em verdade. Se você está se sentindo constrangido pelas tuas quedas, você ainda não está sendo um exemplo, um referencial dentro da tua igreja, dentro do teu ministério, continue buscando, abra teu coração. Jesus é aquele que conhece, que recebe as tuas orações, ele sabe o número dos fios de cabelos da tua cabeça, ele conhece as tuas súplicas e as tuas necessidades, e ele está se voltando a ti, que você se atente a isso. No versículo 22, e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda do Senhor. Fiquem longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Aqui no versículo 22, uma vida correta. O que seria uma vida correta? É uma vida com princípio, respeitando seus pais,
a sua mãe, respeitando as pessoas mais velhas, se permitindo ser aconselhado, porque o que a gente vê é uma juventude que acha que por poucas experiências já vividas, dentro até de um relacionamento conjugal, ou de um namoro, ou no meio dos seus amigos, achando, não, eu já tenho experiência suficiente, quer ser autossuficiente, é onde às vezes a juventude e os jovens acabam quebrando a sua cara. Por falta de sabedoria, por não querer ouvir seus pais ou seu irmão mais velho. Eu falo a respeito de Jesus Cristo como ele é o nosso irmão mais velho, aquele que hoje que se faz presente em nossa vida através do Espírito Santo. Se você se permitir, hoje ainda o Espírito Santo vai ministrar algo tremendo ao teu coração, que você de alguma forma entenda que por mais que você possa ser, para que a gente termine essa mensagem, você não se deprima, não se sinta inferior a ninguém, que você entenda que o Jesus, ele sempre chega na hora certa. Falo porque por uma experiência vivida, hoje tenho 39 anos e eu um dia desses me peguei a pensar, tomei uma decisão na minha vida, vou compartilhar algo com vocês, que aos 19 anos tomei uma decisão que quando minha mãe morava com a minha mãe não, hoje não mora aqui, eu moro no litoral, minha mãe mora na cidade do Rio de Janeiro, eu tomei por mim a decisão de não ir morar com ela. E por anos e anos depois que eu me converti, eu comecei a pensar a respeito disso. Talvez se eu tivesse ido com a minha mãe, talvez a minha vida teria com certeza ser diferente. Mas às vezes Deus me deixou que me permitiu eu viver o que eu queria, até minha mãe, que ainda tinha autoridade de poder querer me levar mesmo contra a minha vontade. Porque naquele momento eu não tinha tinha um local para morar, a casa, mas não tinha um emprego fixo. E mesmo assim ela chegou para mim e falou, tem certeza que é isso que você vai buscar para sua vida? Trabalhava de bico. Eu falei, não mãe, eu vou ficar, porque decidi, vou compartilhar, porque o que me prendeu além foi uma das coisas que me prendeu foi os meus amigos, pessoas que eu amo, que eu gosto, e eu decidi ficar. E também naquela época eu tinha um relacionamento e talvez aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, talvez eu poderia ter ido e não ter vivido o que eu vivi. Muitas das coisas que eu vivi, tenho certeza que não agradou o coração de Deus, por não ter me permitido ser aconselhado mesmo à distância pela minha mãe e por algumas pessoas que Deus colocou na minha vida, e a gente por querer viver uma vida caçando emoções, como eu disse o tema, caçadores de emoções, viver uma vida buscando adrenalina diariamente, semanalmente, viver uma vida louca, desregrada. Deus me permitiu viver, às vezes, no vale da sombra da morte, por momentos que me trouxeram dor, mas também me trouxeram experiências para que hoje eu pudesse ser um homem mais maduro, um jovem ainda me coloca, apesar de ter 39 anos, o Espírito Santo nos revela que novas forças Ele dá a nós quando a gente se coloca a fazer a vontade de Deus. E para que eu resumisse isso, talvez se eu tivesse ido com a minha mãe, eu tenho 100% de certeza. Se eu tivesse ido, tenho certeza que pelo meu lado profissional eu poderia ter conquistado muitas coisas, e até coisas que eu desejei na minha juventude atrás. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi: se você tivesse ido, você não teria aceitado Jesus. Você teria uma boa condição de vida, você teria um sucesso, uma boa vida, você ia ser um homem feliz com as suas conquistas. Mas um homem vazio, porque quando a gente não tem uma vida com Cristo, talvez eu não teria me libertado. Não, com certeza foi o que Ele ministrou ao meu coração. Não teria me libertado da bebida, do cigarro, nem de coisas ilícitas. Porque eu poderia ter ido para lá, mas eu não ia ter um encontro com Jesus. E hoje, com 6 anos que eu tenho vivido o Evangelho, foi o que Ele falou para o meu coração. Você poderia ter conquistado tudo aquilo que você almejou, mas você nunca ia ter um encontro comigo de verdade. Porque não ia te faltar nada, você não ia ter algum tipo de frustração que você teve, os teus sonhos poderiam ter sido realizados,
projetos que eu tive, a vontade de me tornar jogador de futebol. Talvez eu poderia ter tido uma oportunidade lá que eu não tive aqui, mas eu não ia, com certeza foi o que ele falou, eu não ia ter me libertado de coisas que, que eu me libertei, graças a Deus, porque minha família é uma boa parte, graças a Deus, hoje estão se convertendo, mas minha família gosta de beber, gosta de estar na vibe, na madrugada, e aos poucos as coisas vem havendo uma conversão ao lado da minha família, graças a Deus. Muitos já se converteram, mas talvez o que ele ministrou ao meu coração, que de alguma forma você possa estar se identificando com o que eu estou falando. Às vezes Deus permite que a gente quebre a cara muitas vezes para que a gente tenha experiências, para que use tudo aquilo que a gente viveu e vivenciou como experiência para outros jovens, para essa juventude que às vezes se acha autossuficiente. Para que a gente possa encerrar, que você possa estar achando que o que você viveu, você se sente debilitado, fragilizado ou paralisado, ou até com uma deficiência, eu não consigo me achegar a Cristo. Vivi uma vida, uma juventude desregrada, onde me prostituí, me droguei várias vezes. Hoje eu não me sinto um jovem digno de ir buscar a Cristo. Cristo, ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados. Por mais que a nossa essência seja pecaminosa, por mais que a gente ainda lembre de coisas que a gente venha se arrepender, em Cristo você tem novas forças. Em Cristo, Ele te dará forças novas. Você ainda é um jovem, independente da idade que você tem, independente das acusações que o diabo possa estar plantando na sua mente. Você homem, você mulher, você jovem ou adolescente, entenda que em Cristo Jesus você é mais do que um vencedor. E eu vou estar encerrando, para que não encerre só nas minhas palavras, aqui em Isaías 40. Você entenda, nunca é tarde para que a gente se volte ao cristianismo. Jesus, ele dá novas forças aos fracos. Talvez você esteja se sentindo fraco. Talvez você tenha se cansado de viver uma vida caçando emoções, vivendo uma vida buscando adrenalina. E aqui em Isaías, no capítulo 40, do versículo 30 e 31, até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Que você possa de alguma forma estar recebendo essa palavra, e que o Espírito Santo ministre isso no teu coração, que tudo aquilo que o diabo tem plantado na tua mente, que tudo aquilo que você ainda esteja vivendo ou esteja aprisionado, que isso caia por terra, e que você entenda que Jesus Cristo, Ele te dá novas forças. Aos fracos, ao caído, Ele levanta. Ele nos dá vestes novas. Ele coloca um anel no teu dedo e te chama de filho. Mas é preciso que você entenda a responsabilidade que você tem sobre aqueles que te rodeiam, sobre essa juventude, sobre esse jovem, que o Espírito Santo fale com você de uma forma tremenda, impacte a sua vida através dessa ministração. Que você receba novas forças, que você receba um espírito novo, que toda aquela força que você tem usado até os dias de hoje, nessa vida desregrada, nessa vida de baladas, de loucuras, que você use ela dobrada, uma força dobrada na presença do Senhor, que você impacte a sua galera, a sua tribo e a sua vibe. E nunca se esqueça que você é um referencial para os seus filhos, para a sua família, para que você nunca esqueça de um dos maiores princípios que Deus gosta, que agrada o coração de Deus, é aqueles filhos que honram os seus pais e suas mães. Não se esqueça disso. Seu pai e a sua mãe quer o melhor para a sua vida. Que você possa receber essa mensagem, que ela possa falar de alguma forma contigo ainda hoje, que você busque o novo de Deus. Ele vai te dar novas forças. E nunca se esqueça que Jesus Cristo é aquele que nos dá grandes oportunidades. Todos os dias, só depende de mim e de você. A hora certa é agora. Não perca mais tempo.